Você já sabe contar em alemão? Tem alguma dúvida com relação à pronúncia de cada um dos números? Então confere esse vídeo porque ele com certeza vai te ajudar. Hallo Leute, ich bin Bianca und das ist mein Kanal Alemão Sem Chucrute. Aqui você aprende alemão do zero e também diversas curiosidades sobre o dia a dia e a cultura alemã. Então, já se inscreve no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos e já dá um joinha nesse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. Heute lernen wir die Zahlen. Hoje vamos aprender os números. Em alemão existem 3 palavras para a palavra número. A primeira é die Zahl. O Z, lembrando lá da aula de pronúncia, tem esse som de tss. Então, Zahl. E Zahl corresponde a um algarismo ou um valor numérico. Ele é bastante utilizado para fazer uma referência aos números e também para expressar quantidades. Quando ele expressa quantidades, ele também pode ser substituído por Anzahl. A próxima palavra utilizada para falar números é die Ziffer. A tradução literal seria cifra ou algarismo mesmo, e ela é mais utilizada para falar sobre matemática. A terceira palavra é die Nummer. Nummer refere-se sempre a um número que representa algum índice ou que indica alguma coisa. Então, por exemplo, se você quiser falar o número da sua casa, você vai falar Hausnummer. As duas palavras mais utilizadas no dia a dia, então, vão ser Zahl e Nummer, e existe uma diferença entre elas. O Nummer, como eu falei, ele sempre indica alguma referência, então, o número da sua casa ou o número do seu telefone, o número de qualquer outra coisa que você queira indicar. Não faz muito sentido você dizer Hauszahl, não faz o menor sentido isso. O certo é Hausnummer. E quando que você utiliza o Zahl? Você vai utilizar quando você quer se referir a um número mesmo ou a quantidade de alguma coisa. Então, por exemplo, se você quiser dizer que o número de universidades em Berlim é 33, né? Existem 33 universidades em Berlim, você falaria Die Zahl von Universitäten in Berlin ist 33. Não faz muito sentido você falar Die Nummer von Universitäten in Berlin ist 33. Por quê? Porque os alemães utilizam essas duas palavras de formas diferentes. Então, cuidado quando forem utilizar Zahl e Nummer. Tendo esclarecido isso, lernen wir die Zahlen? Vamos aprender os números? Eu vou deixar escrito aqui embaixo como que se pronuncia cada um deles. E se vocês ainda tiverem um pouco de dúvida com relação a como fazer a pronúncia das letras, vocês podem ver também o vídeo de pronúncia que está aqui em cima nos cards. Começando com os números de 0 a 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois temos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, reparem que de 13 a 19, a gente vai falar primeiro o número da unidade e depois a palavra 10. Então, por exemplo, 13. Só que com uma pequena ressalva. Quando você for falar 16 e 17, existe um pequeno corte na pronúncia do número. Então, ao invés de falar 16, você vai falar 16. Ao invés de falar 17, você vai falar 17. A partir do 20, para falar de 21 ou 29, você vai seguir exatamente a mesma regra. Então, você vai falar primeiro a unidade e depois a dezena. 21 é ein und 20. Escreve tudo junto, mas são 3 palavras que foram grudadas. Und é e, então ein und 20 seria o equivalente a você dizer 1 e 20 em português, mas significa o número 21. Para vocês entenderem como que isso funciona, eu vou falar os números de 21 a 29. 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, o 7 e os X aqui são pronunciados inteiros, ok? Você sempre vai fazer isso, vai falar as unidades primeiro e depois as dezenas. Considerando-se apenas as dezenas, nós temos o 10, o 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e, por fim, 100 é 100. Escreve tudo junto. 100. E para falar 101, 102, 103? Agora, pode parecer meio estranho no alemão isso, mas, embora você sempre coloque a unidade na frente da dezena, a centena vai na frente de tudo. E, na verdade, a centena, os milhares, tudo vai na frente. A única coisa que inverte é a unidade e a dezena. Então, fica, por exemplo, o número 136 vai ficar 136. Por quê? Porque o alemão é assim. Então, tem que se acostumar com essa forma de contar os números. Prosseguindo para os números, então, de 200, 300, 400, né? Então, 100 é 100, 200 é 200, 300, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 é thousand. 1 milhão é Millionen, 1 bilhão é Milliarden, e todos esses zeros que estão escritos aqui embaixo, que eu espero um dia ter na minha conta, né? Quem não? Ele é o Billionen. Recapitulando, a ordem de se pronunciar os números é a casa com 1000, a casa com 100, então as centenas, aí depois as unidades e, por fim, a dezena. A única coisa que inverte é a unidade com a dezena. Pode parecer um pouco estranho e realmente é bastante estranho pra gente. Então eu sugiro que vocês tentem memorizar o número de telefones de vocês e vão pegando qualquer número de casa, número de telefone, qualquer número que vocês encontrem na frente de vocês, vão tentando pronunciar eles em alemão na sua cabeça. Porque o alemão ele é melhor aprendido quando você incorpora ele ao seu dia. Quando você vê um número, fale ele em voz alta em alemão, que você vai estar treinando a sua pronúncia, a sua memória e a falar os números em alemão corretamente. Fragen? Schreib hier unten. Perguntas? Escrevam aqui embaixo. Quer continuar aprendendo alemão? Então confere a playlist Alemão do Zero que eu criei para ajudar vocês a aprender alemão. E também me sigam nas redes sociais para vocês conferirem outras dicas e curiosidades sobre a língua e a cultura alemãs. Das ist alles, Leute. Danke. Tschüss. Hallo, Bianca. Hallo, Bianca de novo. Bianca. Fala pra ela, não pode. Por algum motivo, os alemães acham que... eu vou falar isso no final. Tá, corta.